Olá, nesta edição, o Estúdio MP recebe a visita, ou melhor, vem visitar aqui no gabinete do Dr. José Roberto Rochel, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional Civil, que vai nos fazer um balanço da sua gestão à frente deste importante órgão do Ministério Público, do alto de uma experiência que ele tem na instituição, porque já trabalhou na área de meio ambiente, crime, associação, já foi da corregedoria, o que lhe dá uma visão bastante privilegiada do Ministério Público. Doutor, como é que o senhor poderia explicar para a nossa audiência como é que se divide o trabalho do Centro de Apoio Operacional? O Centro de Apoio Civil de Tutela Coletiva, ele tem 10 áreas primordiais do Ministério Público, na área civil propriamente dita e na área de difusos. E nós temos os assessores que atuam nessa área, alguns acumulando mais de uma área, como idoso, deficientes, educação, e outros focando especificamente em áreas como infância e juventude, patrimônio público, meio ambiente, urbanismo, enfim, de uma forma geral, de forma a auxiliar os colegas do Estado na melhor estratégia, visando o desenvolvimento das atribuições de cada um em cada região, seguindo as peculiaridades de cada região. Perfeito. E a gente nota pelo noticiário, né, do nosso site que um dos instrumentos que o senhor utiliza é a questão dos termos de cooperação, né? Na sua gestão, quantos termos foram assinados? O senhor destacaria algum para exemplificar assim, de que forma que o CAU atua? Nesse período de fevereiro até a presente data, nós tivemos a oportunidade de participar de várias reuniões de trabalho que culminaram com a assinatura de termos de cooperação. Pelo menos 6 termos de cooperação foram assinados nesse período, que nós julgamos bem relevantes. O último, inclusive, que houve uma divulgação bem intensa pelos meios de comunicação, foi com o Poder Executivo, por meio do governador, e com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por intermédio do seu presidente, visando coibir as atividades que incomodam as mulheres dentro dos meios de transporte do Estado de São Paulo. Perfeito. Realmente esse é um tema momentoso, a gente acompanha aí pela mídia. Isso é importante ressaltar, porque em muitas ocasiões, né, para o público leigo, assinou o termo de cooperação, como se aquilo surgisse quase que espontaneamente, mas por trás de cada termo de cooperação há um trabalho extenso, não é isso, doutor? Exatamente. O Centro de Apoio, por meio dos promotores que atuam aqui conosco, que nos auxiliam diretamente, ele promove uma infinidade de reuniões para se chegar naquele formato final. Exatamente. Então, os promotores atuam diretamente junto aos vários órgãos do Estado e muitos setores da iniciativa privada que possibilitam a assinatura desses convênios. Perfeito. Doutor, existe também a área dos workshops, né? Porque é fundamental, penso que o senhor compartilhe dessa visão, que o promotor esteja sempre buscando novos conhecimentos na sua área, se reciclando, né? Para que preste um serviço com um grau de excelência cada vez maior para a população. O senhor teria um balanço, né, desde que o senhor assumiu, quantos eventos foram realizados em todo o estado, né, de São Paulo, e o senhor até poderia destacar pelo menos um como exemplo? Com certeza, nós tivemos a oportunidade de realizar pelo menos 21 eventos aqui nos auditórios do Ministério Público de São Paulo e em algumas cidades do interior do estado, certo, como Araraquara, Leme, enfim, Ubatuba, locais em que o Centro de Apoio se deslocou em parceria com os promotores da região, certo, né, visando desenvolver atividades que foram, muitas das vezes, provocadas pelos próprios promotores. Ou seja, eles que demandaram. Eles que demandaram. E aí o CAU formatou um evento para que pudesse atender à necessidade local dos seus colegas. Exato. Eu poderia citar como exemplo questões envolvendo violência doméstica, em que nós desenvolvemos atividades em Ubatuba, Leme, aqui na capital também. De combate à doença da vaca louca, nós tivemos na cidade de São Carlos, tivemos em Sorocaba, por demandas locais. Compreendo. Os colegas expressando a necessidade de nós compartilharmos
experiências, levarmos especialistas naqueles respectivos temas para uma troca de ideias e um aprofundamento da discussão daqueles temas específicos. Entendi. Outra área importante que recebeu um destaque aqui pelo Centro de Apoio Cívico e Tutela Coletiva, a área de patrimônio público. Sem dúvida. Nos deslocamos até algumas cidades e aqui na capital também, a área do meio ambiente, trazendo temas que, pela importância, possibilitaram que nós trocássemos experiências assim com uma profundidade bem intensa. E isso se revela pelo comparecimento dos colegas. Perfeito. Quando você identifica colegas especialistas, né, das promotorias especializadas, participando desses eventos, assistindo, é porque eles estão buscando aprofundar um conhecimento. Sem dúvida. Isso eleva a qualidade do evento. Não há dúvida. E esse é um instrumento muito útil para que as boas práticas, né? Porque o nosso estado é grande, é praticamente um país, possam ser replicadas em várias áreas do estado, né? O senhor também utiliza os workshops com esse objetivo. Sim, e nesse sentido, no mês de junho, nós organizamos um evento do Centro de Apoio Cívico e Tutela Coletiva na cidade de Campos do Jordão. Certo. Que contou com a apresentação de 18 projetos de colegas do estado em várias áreas que vieram explicar como eles desenvolvem essas atividades nas suas respectivas promotorias e na região, no entorno. Isso foi extremamente relevante, está gravado e publicado na página do Centro de Apoio, para que outros colegas que tenham interesse em adotar essas medidas, né, que já são um sucesso, que eles possam utilizar essa base de dados. Perfeito. Doutor, a gente quantificou aí 6 termos de cooperação, mais de 2 dezenas de workshops em todo o estado. Agora, o dia a dia de vocês aqui no CAL pressupõe um número enorme de reuniões. Não dá nem para quantificar, né? Mas nessas reuniões, que talvez, né, não tenham tanta visibilidade quanto o workshop ou o termo de cooperação, que são do dia a dia de vocês, também, né, existe essa orientação para os seus colegas, né? E também essa ideia de se difundir as boas práticas, não é isso? O objeto principal dessas reuniões é a troca de experiências. Perfeito. Então, para nós chegarmos num evento, seja um workshop, um congresso, um seminário, nós temos a necessidade de planejar e executar um sem número de reuniões com as pessoas envolvidas. Perfeito. Para que nós possamos ter uma efetiva troca de experiência com os colegas e algo em profundidade, há necessidade de muita preparação. Certo. Nós não podemos partir para a execução sem uma preparação efetiva. Essas reuniões, realmente, diariamente nós temos a oportunidade de participar de várias, elas são essenciais, são muito importantes para que nós consigamos atingir um resultado efetivo. E esse resultado se reflete na modernização da instituição, né? Com certeza. O compartilhamento de informações é um dos objetivos principais aqui do Centro de Apoio. Um exemplo muito relevante é o projeto Encontre Seu Pai, que é desenvolvido na Promotoria de São Bernardo do Campo, pelo colega Max. Sem dúvida. Teve grande repercussão na imprensa. Grande repercussão. E o Centro de Apoio ficou encarregado de retransmitir isso aos colegas dos foros regionais aqui da capital e de algumas cidades do interior. Certo. E nós nos deslocamos até esses locais para explicar como é que funciona o projeto, né? E oferecer um apoio efetivo ao colega de cada região quando ele sentia essa necessidade. Até nos propusemos a fazer mutirões, se houvesse essa necessidade, em finais de semana, para auxiliar os colegas da região. Perfeito. Felizmente, a coisa está caminhando de uma forma bem gradativa, então há muitas pessoas atendidas pelo Poupa Tempo, que são encaminhadas para as promotorias, mas os promotores têm, pelos acompanhamentos que nós temos feito, eles têm conseguido gerenciar esses atendimentos e só buscando informações complementares aqui com o Centro de Apoio. Perfeito. Doutor, infelizmente o nosso tempo aqui da entrevista é curto, porque se a gente fosse esmiuçar mesmo todas as atividades do CAL Cível,
suponho que a gente ficasse a tarde inteira aqui conversando. Mas é importante ressaltar que o senhor não faz isso sozinho. O senhor tem uma equipe aí, né, integrando o CAL, muito valorosa, que sem esse trabalho em equipe o senhor não teria atingido as metas que conseguiu atingir em tão curto espaço de tempo. Qual a importância desse trabalho em equipe aqui no CAL, doutor? Eu diria o seguinte: o trabalho é desenvolvido pelos promotores que atuam no CAL. Eu, na coordenação, fico numa linha de retaguarda, né, fazendo essa união entre esses vários colegas, porque são setores extremamente relevantes e, ao mesmo tempo, independentes. Sendo distintos, Distintos, né? E nós procuramos tangenciar aqueles temas que unem todas essas áreas. Então, a área ambiental com a área de patrimônio, com a área do idoso, nós estamos sempre procurando fazer as amarrações e é essencial a participação desses promotores que atuam aqui no Centro de Apoio diretamente ou indiretamente, que é o Centro de Apoio descentralizado. São os colegas do Estado que nos auxiliam nos atendimentos telefônicos, nas parcerias com os eventos. E, em função disso, eu quero deixar um agradecimento especial a todos os colegas que atuam diretamente aqui no Centro de Apoio Cível e Tutela Coletiva e aos colegas do Estado que nos auxiliam também de forma descentralizada. Perfeito, doutor. Agradecemos muito a sua presença aqui no Estúdio MP, agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.